Olá, é um prazer estar aqui apresentando a minha pesquisa no 25º Congresso Nacional da ABEM. Meu nome é Letícia Dias de Lima, eu fiz bacharelado em piano popular e mestrado em música no Instituto de Artes da Unesp, na área de cognição musical. E hoje eu sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, aqui em Campo Grande, sob orientação da professora doutora Fabiane de Cássia Tavares Silva. Essa pesquisa de doutorado, ela faz parte do programa de pesquisa do Observatório de Cultura Escolar e conta com o financiamento da CAPES. Então, hoje eu apresento um recorte dessa pesquisa em andamento, que investiga a formação do músico popular prescrita em documentos curriculares do ensino superior em música. O título da minha comunicação, que foi submetida ao GT 24, Sociologia da Educação Musical, é Música Popular no Ensino Superior, Constituição dos Cânones Musicais em um Cruzamento de Campos. Eu começo contextualizando a pesquisa para então falar sobre o recorte dessa comunicação. Então, essa pesquisa ela é orientada pelos estudos da educação crítica, aproximados do referencial bourdieusiano, né, do sociólogo francês Pierre Bourdieu, e da sociologia do currículo, especialmente com Michael Apple, como suporte, então, para o cruzamento dos campos artístico e educativo. Esse cruzamento, ele é operado em documentos curriculares, né, que são tornados aqui fontes e objetos documentais, que retratam as marcas de controle, de reprodução e de promessas de inovação para responder contra-hegemonicamente às necessidades demandadas pela estrutura social. A gente analisa os documentos dos cursos de música de 4 universidades, Unicamp, Unirio, UFMG e URGS. Então, para as análises pretendidas, a gente opera com os estudos comparados, e dessa proposição deriva também a eleição das áreas de comparação, que se encontram, nesse caso, centradas principalmente no exame dos nexos entre currículo, curso de música e formação do músico popular. Bom, então, nesse recorte que eu apresento hoje, a gente se concentra no debate acerca das disputas próprias dos campos de produção cultural, que estão situados em uma posição dominada no seio do campo de poder, e aí também, por isso, são atravessados pela necessidade dos campos englobantes, né, o lucro econômico ou político. Então, a partir dessa perspectiva, a gente analisa as relações de força entre os agentes e as instituições que lutam pelo monopólio da autoridade, que no caso é materializado na hierarquização dos capitais culturais em disputa, ou seja, na constituição dos cânones próprios do campo acadêmico musical. Então, conforme o campo onde ela se insere, a música popular ela acaba percorrendo caminhos bastante heterogêneos, né? A sua incorporação ao campo educativo revela uma série de relações conflituosas, né, de força entre os agentes e as instituições. Então, nesse sentido, a gente pode inferir que os próprios hábitos do campo educativo demandam da música popular um conjunto de disposições e de inclinações que só a posse de certos capitais pode assegurar. Em outras palavras, a própria existência ou até mesmo sobrevivência da música popular no campo educativo, ela está condicionada ao efeito de refração inerente a esse cruzamento de campos. E por essa razão o debate se dá em torno de uma autonomia relativa de ambos os campos, né? Relativa porque implica independência, né? Então, nesse cenário, o conflito mais expressivo, ele está na apreciação do valor artístico da música. É principalmente sobre isso que eu vou falar aqui. Na verdade, parte desse conflito se materializa no processo de legitimação de uma música popular com verdadeiro valor artístico, que disputa espaço com a produção da indústria cultural, que é, na verdade, frequentemente associada à música popular fora do âmbito acadêmico, né? Essa hierarquização de capitais decorre da luta entre dois princípios de hierarquização que são próprios dos campos de produção cultural. São eles, né, o princípio autônomo e o princípio heterônomo. Então, o princípio autônomo, ele integra o subcampo de produção restrita, né, onde os produtores têm como clientes, né, nas palavras do Bourdieu,
apenas os outros produtores, que são também seus concorrentes diretos. Então, é quando a gente fala que é a música de músicos para músicos, né? E é onde o prestígio dos agentes se deve ao fato de que eles não concedem nada à demanda do grande público. E aí, do outro lado, a gente tem o princípio heterônomo, que é favorável àqueles que dominam o campo econômica e politicamente, né, que está constituído, então, no subcampo de grande produção. Esse subcampo, embora ele meça a primazia do artista a partir dos índices de sucesso, né, sucesso comercial, notoriedade social, ele se encontra simbolicamente excluído e desacreditado no interior, tanto do campo artístico quanto do campo educativo. O volume do público, nesse contexto, constitui, sem dúvida, o indicador mais seguro e mais claro da posição ocupada no campo. Por quê? Porque ele dá uma boa medida do grau de independência, que seria o caso da arte pura, né? Ou de subordinação, que seria o caso da arte comercial, com relação a essa demanda do grande público e as sujeições do mercado, né? Ou seja, dessa presumida adesão aos valores de desinteresse, né? Característicos dessas disputas. Então, a gente apreende que essa disputa direcionada para a autonomia relativa, lembrando, né? Para a autonomia relativa do popular no campo educativo, a gente apreende isso como um processo de depuração, em que cada gênero vai se orientando para aquilo que diferencia, que o diferencia, que o distingue, né? E o define de modo exclusivo. Então, esse processo orienta a inserção da música popular no ensino superior. E é por isso determinante na constituição do que a gente chama de cânones populares, né, que estão presentes nos cursos de música analisados. Então, nesse contexto, a hierarquização dos diferentes capitais culturais, ela é objetivada na escolha do repertório. Então, o repertório se torna um dos fatores legitimadores da presença de determinada expressão musical em um dado espaço. Então, isso esclarece a dinâmica das estratégias de reprodução, né, que acabam atravessando esse cruzamento de campos nas duas direções. Então, o que eu quero dizer com isso? As disputas de poder dos agentes do campo artístico, elas acabam reverberando na seleção dos capitais culturais dentro do campo educativo, né? E eles, por sua vez, vão ser determinantes nos processos de seleção e distribuição de conhecimentos nas estruturas curriculares dos cursos de música. Ao mesmo tempo, eles vão se interpenetrando, né, na conservação das formas de capital que, no fim das contas, garantem o monopólio da autoridade no interior do próprio campo artístico também. Então, na verdade, essa concepção revela um retrato do campo artístico como lugar em que se produz e se reproduz a crença no valor da arte, né, e no poder de criação do valor que é próprio do artista. Ao mesmo tempo, nesse cruzamento dos campos, fica muito clara a função da universidade como uma instituição que concorre para a produção dos produtores, né? No sentido de que a universidade detém o poder de conferir à música um valor distintivo no momento em que ela institucionaliza essa música. Então, dessa forma, a produção do valor simbólico de determinado gênero musical no campo acadêmico, ela está vinculada não só aos músicos, né, compositores, intérpretes, mas também a esse conjunto de agentes e de instituições que participam dessa produção da crença no valor da arte, né, de forma geral, e principalmente nesse valor distintivo de determinadas obras, né, de determinados repertórios e gêneros. Então, a crença no valor da arte, ela se insere no campo educativo na medida em que a gente entende também que o ensino ele é inseparável da ideia de um valor inerente ao que está sendo ensinado, né, e que beneficia aquele a quem o ensino se dirige. Então, dito de outra forma, as leis, entre aspas, do campo artístico, elas dão ao espaço escolar, no caso aqui as universidades, o poder de legitimação do conhecimento válido. E aí, por isso, esse espaço escolar ajuda a constituir as disposições estéticas tanto dos produtores quanto dos consumidores. E nos processos de canonização de repertórios musicais, a música popular, ela se baseia em suposições que reivindicam propriedades universais, complexas, originais ou autônomas, né, nas palavras da Lucy Green.
Então, dessa forma, ela acaba reunindo os mesmos eixos avaliativos sobre os quais os cânones clássicos, né, ou eruditos, são construídos. Então, essa perspectiva nos permite identificar, em alguma medida, a presença de uma normatividade conservatorial nesses processos. Então, eu trago aqui a citação da professora Elizabeth Travassos para essa reflexão, né? Muitos estudantes engajam-se na discussão das hierarquias no campo musical, reivindicando maior atenção para repertórios e autores classificados como populares. A reivindicação apoia-se em critérios de qualidade válidos para a música erudita, implicitamente tomados como universais. Dessa forma, tende-se a reiterar a operação classificatória dominante. Então, cabe perguntar até que ponto essa reivindicação traduz uma demanda pela relativização dos valores estéticos ou então um realinhamento de repertórios que deixa intocada a relação hierárquica entre música artística e as demais. Então, essa pergunta, na verdade, remete a uma importante reflexão que o Raymond Williams traz para a gente, que é a seguinte: não há análise mais difícil do que aquela que, em face de novas formas, deve procurar determinar se essas são novas formas do dominante ou se são genuinamente emergentes. Então, a crença no valor da música erudita, em todo o seu repertório, práticas, técnicas, estrutura e estética, não é diferente da crença no valor dos cânones populares, na medida em que os princípios de hierarquização, que no caso visam a hegemonia no interior do campo ou do subcampo, regem-se pelas mesmas leis e processos que eu descrevi aqui. Em todo caso, eu reitero que essas semelhanças entre os critérios de legitimação dos cânones nos diversos subcampos educativos e artísticos não se devem ao valor das diferentes músicas por si só, né? Mas a produção da crença nesse valor, de forma que as marcas de distinção da música popular, elas carregam formas e estilos próprios, e eles são portadores das leis particulares desse subcampo, que é relativamente autônomo, como eu falei. Então, dessa forma, a incorporação da música popular ao campo educativo, e em especial às instituições de ensino superior, coloca em jogo esquemas de percepção e de apreciação específicos. Então, nessa disputa, a gente encontra o paradoxo da institucionalização da música popular, que é configurado na luta por legitimidade dentro do campo educativo de uma música cujo valor historicamente se constrói em práticas informais de ensino e aprendizagem, né, isentas do hábitos escolar e da anuência acadêmica. Então, é bastante importante a gente considerar as relações entre a institucionalização da música popular e essa hierarquia dos gêneros musicais. Então, a música popular vem encontrando seu lugar no espaço acadêmico precisamente por jogar o jogo de acordo com as regras, por encontrar critérios que possibilitem a obtenção dos lucros específicos, que no caso são simbólicos, né, nesse campo, buscando assim uma posição dominante nessa rede de relações objetivas do campo. As estratégias dessa luta ficam em evidência nas distinções operadas nos subcampos de produção restrita, como eu mencionei. Então, por fim, os princípios de classificação incorporados nessa constituição canônica do popular, eles representam, em última instância, o que a gente pode definir como novo, entre aspas, né, novo capital cultural popular, que é destinado a uma posição dominante nesse subcampo acadêmico musical. Então, a gente entende as análises dos documentos curriculares selecionados para essa pesquisa como capazes de desvelar essas estratégias intrínsecas, né, a esses processos, podendo apresentar, assim, os nexos entre a formação do músico popular, as posições dos agentes no cruzamento de campos e também as relações objetivas que se operam nesse cruzamento. Com isso, eu concluo a minha apresentação. Essas são as referências. Eu agradeço o espaço, a oportunidade e fico à disposição para dúvidas, críticas, diálogos e debates, ok? Muito obrigada e um ótimo congresso a todos.